Olá, tudo bem com você? Deita-te, homem, no berço que te criou e sente em teu ego a eterna criança que és. Quando criança, falava-te o instinto. Se tinhas fome, choravas. Se sentias frio, choravas. Se te doía algo do físico, choravas. Se lhe faltava o calor materno, choravas. Assim, o choro era tua única arma frágil que tem como suporte de ação esta água orgânica cristalina a que se chama lágrima, e não raro o poeta experimenta para depois metaforizá-la com orvalho. Como criança, pouco sabias tu, homem, do mundo que te cercava. Se por tua frente passava uma fresta de sol, procuravas tateá-la, sem, contudo, preocupar-te com sua forma retilínea. Quando a lua banhava de luar o teu rosto, punhas-te a admirá-la e imaginar-te nela. Mas imaginar-te de uma forma imprecisa, porque sabias sonhar. E agora que pisaste a lua, que tens tu para sonhar com ela? O teu sonho virou ambição que te espera como cruz nojenta que se diverte com a ingênua humanidade. Então, homem, põe-te na quietude de uma noite e vê que aquela criança pura, inocente, guiada só por instinto, transformou-se num homem criança, perdido no mundo, consciente do mundo e convidado pela vida a uma luta sem trégua. Um poema para o homem criança. Eu escrevi esse poema exatamente em 1973. Eu havia acabado de passar no vestibular para o curso superior de Letras Vernáculas na Universidade Federal de Goiás, apesar de eu já ser, há um tempo, professor de vestibulandos. Eu comecei a dar aula para vestibulandos antes de eu mesmo passar no vestibular. Então, fiz esse poema e publiquei no suplemento cultural do Jornal Popular aqui de Goiânia, exatamente no início do ano de 1973. Eu me inspirei naquela empolgação do homem quando desceu na Lua, em 1969, quando o homem pôs os pés pela primeira vez na Lua. Eu achei aquele homem empolgado com estar na Lua como uma criança perdida, sem saber muito das coisas maiores que existem aqui mesmo na Terra. Será que o homem já descobriu a Terra? Já explorou adequadamente a Terra? Será que o homem respeita a Terra como deveria respeitar para estar tão empolgado com o fato de descer na Lua? Eu achei o homem assim, um homem criança. Por isso fiz esse poema para o homem criança, exatamente abordando essa temática de empolgação do homem com coisas, eu diria, menores em relação ao que ele deveria ser aqui no planeta dele, no planeta Terra. E, curiosamente,
o Carlos Drummond de Andrade escreveu também em 1973 o famoso poema dele, O Homem, as Viagens, inspirado nessa mesma temática que eu. E só que o Carlos Drummond escreveu o poema dele depois do meu. Esse meu foi escrito no início do ano e publicado no suplemento cultural, como acabei de dizer. E o Carlos Drummond escreveu um pouco depois. O poema do Drummond, muito famoso, ele diz lá: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua, lua humanizada, tão igual à Terra. E aí ele vai fazendo esse poema dele, bastante longo, e diz que o homem explora todo o cosmos, e depois de explorar todo o cosmos, pisar em todas as bandas do cosmos, ele vem a descobrir que a perene e insuspeitada alegria de conviver está dentro dele mesmo. Aí o Carlos Drummond finaliza esse poema dele de uma forma muito linda, dizendo: ao acabarem todos, quer dizer, todos esses componentes do sistema cósmico, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima, olha que palavra ele criou, dangerosíssima. Em vez de ele escrever perigosíssima, ele usou dangerosíssima, pegou o danger do inglês para universalizar essa bobeira do homem, essa infantilidade do homem de querer buscar a felicidade em locais fora de si mesmo. Então, ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração e descobrir em suas próprias e inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. Carlos Drummond termina aí. Então veja que interessante, as inspirações poéticas, os escritores têm mais ou menos os mesmos sentimentos em quaisquer partes do mundo. Então é natural que alguém escreva uma determinada coisa e essa mesma inspiração vai aparecer em outra obra em momentos distintos. O homem, na verdade, é o mesmo. Os sentimentos são mais ou menos os mesmos, só variam as formas pelas quais essas ações humanas se tornam externas, se tornam realidades. E está aí, então, fiz o meu poema no início do ano e o Carlos Drummond, o poema dele, depois, ambos tratando da mesma temática. E uma curiosidade, eu mostrei esse poema meu posteriormente para um professor meu de crítica literária do curso de letras. E esse professor olhou para mim, gostou do meu poema e perguntou para mim: você fez esse poema inspirado no poema do Carlos Drummond? Eu falei: ué, professor, poema do Drummond? Não, eu não fiz inspirado em poema nenhum, fiz inspirado no fato de o homem ter descido na Lua como se ele fosse resolver alguma coisa maior para as soluções dos problemas, inclusive dele e aqui da Terra. Aí ele olhou em mim e riu e falou: não, é que o Carlos Drummond escreveu um poema dele, O Homem e as Viagens, falando mais ou menos dessa mesma temática. Aí é que eu me dei conta desse poema do Carlos Drummond, né, O Homem e as Viagens, e aí que eu vim a descobrir, mas vi que ele escreveu o poema dele depois do meu. Então, brincando com a realidade, se alguém inspirou no outro, foi o Drummond que se inspirou no meu poema, e não eu no dele. Óbvio, é brincadeira, isso é uma mera brincadeira, porque as inspirações, como eu acabei de dizer, se repetem, porque o homem
é o mesmo em quaisquer partes do mundo. E agora eu quero me valer do momento para chamar a sua atenção, você que viu o meu vídeo anterior, eu tratando da formação dos tempos verbais, chamei muito a atenção para a formação dos imperativos, o emprego de tu e vós, principalmente porque tu e vós o pessoal usa de forma extremamente extravagante, errada, principalmente o vós, que às vezes alguém, para dar uma de entendido, quer usar o vós e acaba aprontando um rolo total. Mas mesmo tu, o pessoal mistura com você, como eu até já tenho vídeo também falando sobre isso. Então eu quero aqui me valer desse momento e dizer para você que eu trouxe esse poema exatamente para que você pratique aí, no caso, o emprego do tu. Porque esse poema meu, um poema para o homem criança, eu me dirijo ao homem chamando o homem de tu. Então, uso aí vários momentos em que o tu está evidenciado. E você que já viu o meu vídeo anterior, já eu tenho a impressão de que esteja praticando a forma adequada de entender tu, de entender vós, de entender as pessoas gramaticais do discurso. Então está aí, eu começo dizendo: deita-te, homem, no berço que te criou e sente em teu ego a eterna criança que és. Olha, deita-te, isso é imperativo, estou convidando o homem, fazendo um convite para o homem. Então, imperativo afirmativo. Deita-te, olha, você pega lá o presente do indicativo, eu deito, tu deitas, menos o S, deita-te, imperativo afirmativo para tu, está aí o ti provando isso, ó. Deita-te, homem, no berço que te criou, ó, o ti aí, ó, para manter a coerência da pessoa, tu, no berço que te criou, e sente, ó, sente tu, é outro imperativo, lá o indicativo, eu sinto, tu sentes, menos o S. Sente tu, a eterna criança que és, ó, és que tu és. Então, esse poema é todo empregado para o tu. E eu gostaria que você pegasse o resto dele e entendesse os momentos em que eu enfoco exatamente o tu. São vários momentos aí no poema em que eu emprego claramente o tu de forma coerente com o início do poema. Então o poema inteiro é voltado para o homem com o tratamento tu que eu dou a ele. E como você já aprendeu no vídeo anterior as formas de trabalhar adequadamente com tu, inclusive no pretérito perfeito, acaso nesse poema, e agora que pisaste a lua, olha só, e agora que pisaste, que tu pisaste, não é tu pisastes, que tu pisaste. Pisastes é vós. Lá no vídeo anterior eu chamo a atenção desse caso aí que é pretérito perfeito. E agora que tu pisaste a lua, que tens tu para sonhar com ela? Olha, adequadamente para tu. Então faça um convite a você para que pratique, com base no que aprendeu no vídeo anterior, a formação principalmente dos imperativos, mas todos os tempos verbais, eu chamo a atenção lá para o pretérito perfeito, e você então vai instruir-se aí nesse poema meu para entender a coerência de tratamento da pessoa gramatical dentro do que eu fiz. Combinado? Espero que você tenha a capacidade, a competência para entender tudo que eu falei aí satisfatoriamente para a pessoa gramatical tu. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.